Eu trouxe uma palavra, gente, específica ao coração dos homens aí, e eu quero compartilhar ela com vocês. Na verdade é uma conversa, mas uma conversa muito séria com relação ao nosso papel como homem diante de um Deus tão maravilhoso, né? Então eu quero chamar ali na NVI, Caio, 1 Coríntios, capítulo de número 16, versículos 13 e 14. Vamos ler juntos ali. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé. Lê comigo esse pedacinho agora. Sejam homens de coragem, sejam fortes, versículo 14, façam tudo com amor. Volta no 13 e deixa para mim, por favor. A gente vive numa sociedade, gente, que tem uma máxima, né? E a máxima da sociedade, de um modo geral, os homens são chamados, né, como aqueles que são todos iguais, né? Homem é tudo igual, só muda o endereço. Homens são todos farinha do mesmo saco. Homem não presta, o homem não vale nada, enfim. De um modo geral, a sociedade, ela, talvez não todas essas expressões, mas uma ou outra, a gente está mais do que cansado de ouvir. E a gente ouve tanto, que parece que essas verdades, elas são verdades absolutas, que é isso mesmo. Mas existe um outro tipo de homem, né? E aquele homem que reconhece os princípios da palavra de Deus. E a Bíblia chama esses homens de homens de verdade. Quando a gente classifica os homens, a gente classifica em muitas formas, com muitas expressões, mas a palavra, ela é muito direta. E quando ela vai classificar os homens, ela classifica os homens como homens de verdade ou homens de mentira. E quando eu falo homens de mentira, eu preciso, antes de seguir aqui, deixar bem claro que, ao falar de homens de mentira, eu não estou falando sobre a sexualidade que já nasceu com você, e nem nada disso, não é nesse aspecto que eu estou dizendo, mas homens que vivem uma vida de verdade, com a verdade, e caminham na verdade, são diferentes de homens que não levam as coisas de Deus ou não consideram as coisas de Deus. Falando de homens de verdade e homens de mentira, eu preciso estabelecer aqui um fundamento para a gente construir o que a gente vai falar aqui nessa noite. Eu não estou tirando isso da minha cabeça, isso é bíblico. Quando você abre a sua Bíblia em João, capítulo 8, no versículo de número 32, Jesus diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No 36 ele diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Voltando no 32, quando Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, Jesus não estava falando de um partido político. Jesus estava falando dele mesmo. Ele é a verdade. Quem está entendendo, ok? Então, ele estabelece numa sociedade, porque Jesus falou isso para homens de mentira. Homens que se vestiam, que tinham uma aparência de serem homens de verdade. Mas as suas vidas, o seu interior, aquilo que faziam, correspondia a uma vida de mentira. E Jesus, quando vai confrontá-los, ele confronta esses a respeito disso. Observe o que ele diz no versículo 32. Conhecereis a verdade vos libertará. No versículo 34, ele diz assim: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Observe como a palavra verdade, ela começa a ser repetida constantemente ligada a Jesus. E quando chega então no 36, ele diz: se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então ele conecta aquilo que ele estava falando a respeito de verdade e diz: eu sou essa verdade. Eu sou o Filho. Eu sou Jesus.
Mas no mesmo capítulo, ele vai falar a respeito da mentira. E quando ele vai falar a respeito da mentira, ele é muito duro com aqueles homens. E ele diz: vocês são filhos da mentira. Ele chama aqueles homens de filhos da mentira. E ele continua um pouco mais, ele diz: o diabo foi homicida desde o princípio. Escute agora a definição que ele faz do diabo. E não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. E aí ele termina dizendo o seguinte: quando mente, fala a sua própria língua, porque o diabo é mentiroso e pai da mentira. Isso está na Bíblia. Então nós temos num texto bíblico, e aí entra aqui o fato de eu falar ou não a respeito de mim. Eu não vim trazer aqui, estabelecer as minhas próprias ideias, mas eu vim falar da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, da junta e medula. A palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. Queridos, o que eu estou falando aqui é de uma palavra que pode entrar dentro do seu coração. Observe o que está estabelecido em João 8. Jesus se estabelece como sendo a verdade. E o diabo está estabelecido como o pai da mentira, porque o diabo não tem nada de novo, tudo que faz copia. O que Deus tem? Deus tem um filho chamado Jesus. E Jesus é a verdade. Então o filho de Deus é quem? É a verdade. O diabo tem uma filha. Qual é o nome da filha do diabo? Mentira. Então é estabelecido aqui. Mas, dado aqui, né, essa base para a gente levantar aqui, edificar o que a gente quer falar nessa noite, eu preciso puxar isso para a nossa realidade. Porque parece que falar da Bíblia, eu estou falando de algo há 2000 anos atrás. Há homens de verdade ou homens de mentira? E aqui, queridos, eu quero trazer esse entendimento. Essa expressão, homens de verdade, não é algo que eu inventei aqui para falar para vocês. A Bíblia diz em Êxodo, capítulo 18 e 21, que quando o sogro de Moisés, chamado Jetro, encontrou Moisés, ele deu um conselho a Moisés: olha, você precisa de homens que te ajudam, ou que te ajudem. E aí, quando chega no versículo 21, Jetro, aconselhando o seu genro Moisés, ele diz: procura dentre os homens, homens capazes, que temem a Deus. E aí vem a expressão: homens de verdade. Eu acho interessante isso, porque essa não é uma expressão inventada, mas é uma expressão bíblica. E eu já tenho base, então, para dizer para vocês que Deus quer que sejamos homens de verdade. Amém? Davi quis o mesmo para o seu filho. Quando Davi estava prestes a morrer, lá em 1 Reis capítulo 2, versículos 1, 2 e 3, a Bíblia diz que quando ele estava prestes a morrer, ele deu instruções ao seu filho Salomão. Quais foram as instruções? Ele chama o seu filho Salomão e ele diz: olha, está chegando o momento da minha partida, por isso eu quero que você seja forte e que você seja homem. Será que Salomão tinha alguma desconfiança da sexualidade? Será que Davi tinha alguma desconfiança da sexualidade de Salomão? Não. Por que ele disse isso, então? Porque Davi pensava aquilo que eu estou dizendo aqui. Homens que vivem uma vida de verdade, caminhando com a verdade. E aí eu concluo o conselho que Davi deu a Salomão. Ele continua dizendo, e ele diz para o seu próprio filho: seja forte, seja um homem. O que é ser homem? Então ele vai dizer: obedeça ao Senhor, seu Deus. Ande nos caminhos do Senhor, obedeça a sua palavra. E aí ele dá uma chave para Salomão. Ele diz: e assim você prosperará em tudo. Diga tudo. Querido, não é prosperar na sua conta bancária apenas, mas é prosperar em tudo que envolve o homem, aquele homem que anda com Deus. Prospera no casamento, prospera na criação dos filhos, prospera nos relacionamentos, prospera no amor, prospera na fé, prospera, enfim, prospera em tudo. Então ele está dizendo aqui, a gente tem uma chave para prosperar aqui. E qual é a chave? Lembram como ele começa?
seja forte e seja homem. Se você for forte, for homem, obedecer ao Senhor, a sua palavra e andar nos seus caminhos, você prosperará em tudo. Mas, queridos, o que é ser, então, pastor, um homem de verdade, segundo a Bíblia? O que um homem de verdade faz? Então, nós temos esse texto que eu li. E aí nós temos essa passagem. E aqui, o apóstolo Paulo escrevendo, ele traz características desse homem. Ele diz: estejam vigilantes, firmes na fé, homens de coragem, fortes, e que façam tudo com amor. Nós temos aqui princípios para que um homem seja de verdade. E o primeiro deles é: sejam ou estejam, como está ali, você está lendo comigo, estejam vigilantes. Querido, vigilante aqui não é trabalhar num serviço de vigilante. A palavra vigilante aqui é o estado ou a ação daquele que observa cuidadosamente para verificar se existe possíveis perigos ou dificuldades. É isso que significa a palavra vigilante. Por isso que ela é associada à oração, vigiai e orai. É como se Jesus dissesse: não adianta você orar, levantar da oração e não vigiar, não perceber os perigos da vida. O vigiar e orar é uma orientação sempre atual e oportuna que nos convida à observação, antes de observar o outro, observar a nós mesmos. Será que de fato eu sou um homem de verdade, no pleno sentido daquilo que Deus tem para mim? Será que sou apenas a metade disso? Quando a Bíblia vai falar a respeito de uma parábola, Jesus dizendo em Lucas 12 e 37, ele diz assim: felizes os homens cujo o Senhor os encontrar vigiando quando ele voltar. Eu lhes afirmo que ele vestirá esses homens e fará com que se sentem à sua mesa, e o Senhor mesmo os servirá. Queridos, que palavra! Olha a importância que Deus dá para o homem que observa e que verifica os perigos, não só que rondam a sua vida, mas que rondam a sua casa. Mas não é só essa característica, vocês estão acompanhando: estejam vigilantes e mantenham-se firmes na fé. Não é apenas uma fé natural. Todo homem nasce acreditando em alguma coisa, todos nós acreditamos em muitas coisas. Isso é chamado de fé natural. Mas também, queridos, é algo que vai além, uma fé salvadora, que é o que faz o homem se aproximar de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 1, falando dessa fé, diz: a fé é a certeza daquilo que esperamos e é a prova das coisas que não vemos. No versículo 6 ele diz que o homem que quer agradar a Deus precisa crer que Deus existe e que Deus é galardoador daqueles que o buscam. O homem de verdade, ele não apenas é vigilante, mas ele tem uma fé, não uma fezinha, mas ele tem uma fé firmada no Senhor. A fé natural se torna agora uma fé salvadora, e mais para frente pode se tornar uma fé sobrenatural, porque a fé, ela é gradativa. Mas as características do homem não é apenas ser vigilante ou manter-se firme. O versículo continua e diz: homens de coragem. A palavra coragem aqui, a coragem cristã, é a vontade de dizer e fazer a coisa certa, sem se importar com o preço terreno desta coragem. É entender, queridos, que encorajados no Senhor, a gente pode ir na contramão do mundo. E ainda que o mundo nos odeie, ainda que o mundo nos rejeite, o Senhor está conosco. Essa coragem, ela vem do Senhor. Texto de Josué, versículo 1, capítulo 1, versículo 9, o Senhor faz uma pergunta para Josué e diz assim: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, sê forte e corajoso, porque eu, teu Deus, estarei contigo
por onde quer que andares. É uma coragem que vem de Deus. Então observem como o versículo, a palavra de Deus, vai nos dando característica daquilo que o homem é dentro dele. Vigilante, firme na fé, homem de coragem e forte. Mas você precisa entender, querido, que não é só a força lá da academia, que se você faz, parabéns por isso. Mas eu estou falando hoje aqui de uma força que tem a sua origem no Senhor. Quem confia, na verdade, nas suas próprias forças, sempre ficará frustrado. Mas quem confia no Senhor tem força para enfrentar qualquer desafio. A nossa confiança em Deus nos torna fortes. Deuteronômio 20, versículo 4 diz assim: pois o Senhor, o seu Deus, te acompanhará e lutará por você, com você, contra os inimigos, para dar a vitória na sua mão. Essa força, queridos, vem do Senhor. Por isso, não precisamos ter medo de ser homens de coragem, de ser homens de verdade, de ser homens cheios de fé e de ser homens fortes. Isaías 41:10, o Senhor diz assim: não precisa ter medo, porque eu estou com você. Eu sou o teu Deus, eu te darei força, eu te ajudarei e eu te seguro pela mão vitoriosa. Deus, ele se coloca, a força de Deus está disponível para todos os que buscam o Senhor. Quem entendeu isso, diga amém. Ele estará conosco, nos fortalecendo para que a gente alcance isso. Mas o último ponto talvez seja o mais complicado, porque ser vigilante, ok, eu sou naturalmente uma pessoa que me preocupo, eu não gosto de coisas erradas, e está tudo certo. Manter firme a fé, eu creio em Deus, e à medida que eu vou falando, talvez você vá rebatendo. Homem de coragem, não, eu tenho coragem, não tenho medo de nada. Homens fortes. Mas o grande complicador, o Caio vai pôr para nós, que é o versículo seguinte, o versículo 14. É fazer tudo isso com amor. Pastor, esse negócio de fazer com amor, aí, eu acho que isso aí é mais para as mulheres, né? O negócio aí já parece que afrouxou muito. Parece que essa característica não está ligada ao homem. Porque ser forte é comigo. Né? Ter coragem, onde está a barata que eu mato. A coragem é comigo. Não, pastor, sou um homem de fé e tal, né? Ok, eu sou um homem de verdade. Mas homens de verdade fazem tudo com amor. E aqui que está o grande diferencial. E quando nós somos homens de verdade, segundo a palavra de Deus, tudo aquilo que fazemos, fazemos com amor. E o amor é um sentimento que muitos de nós preferem não se associar profundamente, porque também ouvimos do mundo que o amor cega, e que o amor destrói, e que o amor não vale a pena ser vivido. Quando eu falo de amor, eu tenho que, obviamente, falar de 1 Coríntios capítulo 13, 4, e das características desse amor. Não é apenas você dizer que ama, mas é ter as características desse amor. O primeiro ponto do amor é que o amor de verdade, o amor de Deus, ele produz em nós um bom caráter. Se você ler 1 Coríntios 13, 4, diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se gloria, o amor não se orgulha. Do que ele está falando? Ele está falando que quem possui esse amor tem um bom caráter. O amor é altruísta. O versículo seguinte diz que o amor não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O que é a palavra altruísta? É aquele que se doa ao próximo. O amor é justo. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tem força. Versículo de número 7, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não morre. O amor nunca perece. Versículo 8, nunca morrerá. E o amor é aquilo que temos de maior. A Bíblia diz no versículo 13, agora permanecem a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. Então diga para quem está perto de você aí, ame mais.
Um homem de verdade consegue ser vigilante, ter fé, ser corajoso, forte e ainda assim cobrir tudo isso com amor. Ainda assim amar, ainda assim. Mas se existem homens de verdade, existe amor de verdade, que é o que eu acabei de trazer. Mas a Bíblia diz, Paulo escrevendo em Romanos 12, 9, Paulo nos dá uma orientação, e ele diz que o amor seja não fingido. Se ele está dizendo que o amor não deve ser fingido, é porque existe um lugar onde o amor pode ser, de forma cinematográfica, teatral, ser exposto. Você pode dizer que ama quando não ama. Você pode afirmar que de fato ama, quando na verdade isso é uma mentira. E é aqui que a gente começa a entender o que é ser um homem de verdade e o que é ser um homem de mentira. Então ele diz, o amor seja não fingido. O amor fingido é aquele que você não suporta mais estar no casamento que você está, mas você finge que está tudo bem. Você cria um personagem. Você não suporta dar atenção para os filhos, mas você finge em algum momento que dá, que se importa de fato. Você diz para os teus amigos que eles são de fato os amigos, quando na verdade você está prestes a virar as costas para ele no primeiro problema que tiver. E aí Paulo escreve e diz que o amor seja não fingido. Ele está dizendo que o amor seja real, que o amor seja de verdade. Amor fingido é amor de mentira. Então vocês começam a observar que na vida da gente, não apenas em uma área, mas em todas as áreas da nossa vida, nós podemos trazer a verdade que é Cristo, ou nós podemos viver na ilusão do diabo que traz uma vida de mentira para cada um de nós. E como eu já trouxe aqui, pode tirar, Caio, agora essa tela. Eu falei como são os homens de verdade. Quem está comigo? Amém? E como são os homens de verdade? Vigilantes, têm fé, são corajosos, são fortes e cobrem tudo isso com amor. Amam de verdade. Agora, isso eu falei a respeito de como é o homem. Mas o que esse homem faz? Né? E aí, eu quero falar um pouco sobre isso. Partindo, então, do homem bíblico do Velho Testamento, nós temos base para trazer aqui como um homem de verdade age. E eu quero me basear para falar a respeito disso em 3 pontos. No Velho Testamento nós encontramos homens que eram sacerdotes, outros que eram juízes, outros que eram profetas. Só teve um homem no Velho Testamento que foi as 3 coisas. Esse homem se chamou Samuel, sacerdote, profeta e juiz. Baseado nessas 3 palavras, eu quero aqui dizer para vocês que um homem de verdade, que realmente vive a realidade da palavra de Deus, da vigilância, da fé, da coragem, da força e do amor, ele consegue reproduzir aquilo que eu chamo dos dons maravilhosos que Deus derramou sobre esses homens. E eu posso destacar aqui o sacerdócio, o profeta e o juiz. E talvez você olhe para mim e diz assim, eu sou um sacerdote? Eu sou um profeta? Eu sou um juiz? Não, pastor, você está dando a palestra para o cara errado. Eu não me identifico com nada disso. Mas talvez você se identifique se eu falar. A primeira palavra, que é o sacerdote. E basicamente, queridos, na Bíblia, o sacerdote era aquele cidadão que apresentava para Deus os pecados do povo. Basicamente era isso. Ele tinha o papel de oferecer o sacrifício pelo pecado das pessoas, para promover o perdão e a reconciliação com Deus. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? O homem de verdade tem uma função sacerdotal dentro da sua casa, dentro da sua família. Esse homem apresenta a Deus a sua família. É aquele homem que, mesmo que não saiba orar direito, mesmo que não tenha as melhores palavras, é aquele homem que diz, Senhor, tem misericórdia da minha família. É aquele homem que entra numa posição de intercessão. Aquele homem que apresenta a Deus a sua casa. Esse homem apresenta a Deus, ele leva os problemas da família a Deus. Em Isaías 61:6, a Bíblia diz assim,
vocês serão chamados sacerdotes do Senhor. O sacerdote, primordialmente, era uma função do homem. Mulheres não tinham essa função. Mas o que os homens fazem hoje? Eles transferem para as mulheres uma função que primariamente deveria ser deles. O que eles fazem com as mulheres? Não, você quer orar, ora você. Você quer o negócio de Deus aí é contigo. E eu estou aqui levando a minha vida. E o que a gente vê nessa sociedade, nessa geração, são mulheres se desgastando em oração, muitas vezes, chorando, derramando lágrimas pelas suas casas, enquanto os homens estão completamente fora dessa direção. Colocam as mulheres. Não, a mulher, o negócio de orar é com mulher, porque mulher é mais sensível. E abrem mão daquilo que é ser um homem de verdade, segundo a palavra de Deus. Mas não só o homem de verdade é um sacerdote. O homem de verdade também é um profeta. E eu preciso dizer para você que se o sacerdote, ele pega o problema do povo e leva para Deus, o sacerdote faz o caminho contrário. Um profeta é um homem chamado por Deus para que seja representante de Deus na terra. Quando um profeta fala, é Deus que está falando. Profeta é aquele que anuncia a palavra do Senhor. Profeta é aquele que denuncia mentira. Profeta é aquele que tem discernimento para entender o que presta e o que não presta. O homem profeta, basicamente, é aquele que simplesmente tem... Olha, se eu levo os meus problemas de casa para Deus, como sacerdote, eu trago uma palavra de Deus para dentro da minha casa. Quem está entendendo? Há alguma dificuldade de entender isso? Olha como é simples. Eu, como sacerdote, apresento a minha casa para Deus e, como profeta, eu trago uma palavra de Deus para dentro da minha casa. Então, queridos, basicamente o homem profeta é aquele que tem essa palavra de Deus. Dentro da sua casa tem sempre uma palavra de Deus diante das circunstâncias. Esse tipo de homem, ele é o homem que transmite segurança para toda a sua casa e para a sua família. Porque ele traz Deus para dentro da sua casa. E Deus usa esse homem para abençoar a sua família. Então, se esse homem é um representante de Deus dentro da sua casa, ele não é desequilibrado, ele não é violento, ele não é indiferente, ele tem paz na alma, porque sabe que Deus está com ele. Isso é um homem de verdade, segundo a palavra. Isso é um homem de verdade. Esse homem conduz a sua família de acordo com o coração de Deus. Não é um homem covarde que, ao ver o mundo, o diabo, o pecado entrar dentro da sua casa, fica em silêncio. Não. Ele tem uma palavra de Deus. Ah, pastor, mas eu não sou um cara que tem um conhecimento bíblico. Às vezes, o que um homem precisa falar dentro de casa é: calma, Deus vai nos trazer uma solução, fique tranquilos, Deus não nos deixará assim. Traz uma palavra de Deus dentro de casa. Nas crises do lar, dos relacionamentos, as suas palavras estão alinhadas com o coração de Deus. Homens de mentira, segundo a Bíblia, e aí se você crê na palavra, ok, se você não crê, quem sabe até o final você crê, mas segundo a Bíblia, os homens de mentira, eles põem a sua própria opinião na mesa. Eles não querem saber se a opinião própria está completamente desalinhada do coração de Deus. Eles querem fazer valer as suas próprias opiniões. Ele coloca sobre a mesa os seus pecados. E a Bíblia diz, em Provérbios 14, 12, que para o homem há caminho que parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Agora, se o homem acha que o seu caminho é direito e no final o levou à morte, esse caminho era mentiroso. Por isso Jesus se apresenta e diz: eu sou o caminho. O caminho que Jesus diz que é o caminho da verdade.
Quem está entendendo? Amém? Vocês estão comigo aí? Muitos, Provérbios 19, 21. O coração do homem tem muitos propósitos, mas o que vale é o conselho do Senhor. Agora, olha o homem que anda no caminho da verdade. Salmo 37, 23. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele se alegra nos caminhos deste homem. Observe como a paz é gerada dentro de um caminho onde um homem, de verdade, segundo a palavra, trilha. Agora, eu falei de sacerdote, eu falei de profeta, me falta falar de juiz. E está difícil de falar de juiz no Brasil, mas eu vou falar mesmo assim, porque não tem nada a ver com o juiz humano, mas o juiz de Deus. O que significa juiz? E antes que alguém solte aí uma palavra de baixo calão, eu digo que juiz significa nada mais, nada menos do que supostamente deveria ser. Mas, segundo a palavra, é assim que devemos caminhar. Juiz é aquele que julga com justiça. Ponto. É isso aí. O justo é uma pessoa que pratica a justiça e rejeita o pecado. Resumindo, quando falo de um juiz, eu estou falando de um homem justo. 1 João 3,7 diz assim: filhinhos, não se engane, aqueles que praticam a justiça, esses é que são justos. Eu não sou justo porque eu digo que sou. Eu sou justo porque eu pratico a justiça. É um estilo de vida. E sobre o homem justo, o homem de verdade justo, existem muitas promessas. O salmista no Salmo 37, 25, ele diz assim: já fui jovem e agora sou velho. Ele está dizendo, eu já vi muita coisa nessa terra, mas eu nunca vi um justo desamparado e os seus filhos mendigarem pão. Ele é sempre generoso, esse homem justo. Ele empresta com boa vontade e todos os seus filhos serão abençoados. O homem justo é abençoado. Agora eu te pergunto, você é justo? E aí responde para você mesmo, seja sincero. Quantas vezes você percebe que errou, mas não admite? Você acha que isso é justiça? Quantas vezes você percebe que extrapolou, mas não pede perdão? Você acha que isso é justiça? Você sabe como é que pede perdão? Vou ensinar isso para vocês. Exatamente assim. Me perdoa. Perdão não é ficar em silêncio. Perdão, estou em silêncio, então ela já sabe que eu estou pedindo perdão. Não, isso não é pedir perdão, isso é ficar em silêncio. Perdão não é com um presente. Não, para eu ficar numa boa, vou comprar essa garrafa aqui, vou dar lá em casa lá, porque eu pisei na bola mesmo e tal. Perdão, gente, é abrir a boca e dizer, me perdoe. Vamos dizer junto, me perdoe, no 3, 1, 2, 3? Olha para o lado aí, alguém morreu, caiu duro? Vamos chamar o IML? Tem alguém morto? Não mata! Porque para alguns homens, eles acham que vão cair mortos se pedirem. Deixar quieto. Vamos deixar quieto. Não é pedir perdão. E eu vou falar uma coisa para vocês. Daqui a pouco, eu posso até falar um pouco a respeito da minha experiência com Deus nesse assunto. Mas, não é fácil o que eu estou falando aqui. Quantos de nós entendemos e achamos que pelo fato dos nossos filhos serem os nossos filhos, a gente nunca deve pedir perdão para eles? Não, como que um pai vai pedir perdão para uma criança? Não, isso é perder a autoridade. Pedir perdão é perder a autoridade. Por isso, a gente erra com os filhos. Sabe que errou, mas não pede perdão. Porque nós ligamos o pedido de perdão a uma diminuição. Enquanto a Bíblia pega aquele que pede perdão e coloca lá em cima, o mundo vem e diz, se você pedir perdão, você está lá embaixo. Então assim, se eu pedir perdão para um filho meu, eu estou perdendo a minha autoridade, porque eu estou me rebaixando.
que eu estou me humilhando. E eu não estou aqui, gente, eu não estou aqui usando aqui o velho ditado, né? Façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço. Não. Eu estou pregando aqui, é aquilo que eu faço. Então, eu tenho aqui meu filho que está ali, que é o que fez o louvor aqui, se você está visitando. Meu filho está ali, mas eu também tenho uma filha. Ele tem 19 anos, minha filha tem 16 anos. E ele está aqui olhando para a minha cara. Se eu estiver mentindo, eu teria que ser muito cara de pau. Quantas vezes eu pedi perdão para o meu filho? Dentro de casa? Por coisas que eu fiz? Por algo que eu não deveria ter feito? Quantas vezes? Meu filho está aqui, de eu estar dentro do carro com a minha família, e ao ver um sinal amarelo, ter avançado, e ter passado no vermelho. E eu não ter o menor pudor de dizer para dentro do carro para minha família: quero que todos vocês me perdoem, que eu coloquei a vida de todos vocês em risco. Eu jamais deveria ter feito isso. Eu falar isso para os meus filhos pequenos? Nunca. Isso me diminui. A questão aqui é justiça. Homens de verdade são justos. Justos. Quantas vezes você está insuportável? Seja justo. Não descarregue em casa. Então, assim, você traz um monte de problemas da rua e descarrega em casa. Isso é ser justo. Isso é ter justiça. Então, quando a Bíblia fala e quando eu trago aqui, esse homem de verdade, ele é aquele que apresenta os problemas para Deus, é aquele que tem uma palavra de Deus na sua boca. E é um cara justo. Não, eu errei, eu falhei. Ou, entendendo e praticando a justiça, ele entende que ele também pode ser justo dentro de casa em outras coisas. Né? Sobrecarrega a família enquanto ele não faz nada dentro de casa. Seja justo. E a justiça é praticar a justiça. É aí que nós encontramos a justiça. Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Olha o que o profeta escreveu. Deus mostrou a você, homem, o que é bom e o que Deus quer de você. 2 pontos. Aí vamos ver o que ele quer. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. É isso que Deus quer. Quem entendeu até aqui? Eu não vou me alongar muito, mas eu preciso trazer aqui, abrir aqui o meu coração para vocês. Porque, queridos, vocês estão diante de um homem que, desde criança, a gente foi criado com muitos filhos, e desde criança a gente aprendeu, seja com os primos, a gente vivia numa vizinhança de parentes que tinha num raio de no máximo 200 metros, umas 20 casas de parentes. Isso num raio de 200 metros. Então, quando juntava as crianças, era um enxame. Não era normal. Andava os primos e tudo e tal, num bairro chamado Boa Vista, lá em Joinville. Alguém já ouviu falar nesse bairro? O bairro Boa Vista é um desses bairros que tem o nome Boa Vista, mas a vista não é nada boa. Principalmente há 40 anos atrás, não sei como é que está hoje. Bom, mas enfim. E a gente foi criado naquilo ali, e muito cedo a gente descobriu que mentir era top. Mentir fazia a gente escapar de situações, de circunstâncias. Tudo que aquela molecada fazia em cima de pequenas mentiras, mentirinhas. E quando eu cheguei na adolescência, a mentira virou uma prática minha. Eu comecei a praticar a mentira. E a mentir em qualquer situação, mesmo quando não precisava. Eu exagerava tudo. Eu não conseguia contar nada e falar nada que não envolvesse mentira, mesmo quando não precisava. Mas se envolvesse um perigo, e tenham aí por perigo uma vara, um cabo de vassoura, um chicote, um sei lá o que, um chinelo que tinha lá em casa. E o meu pai era aquele cara muito tranquilo. Nós tínhamos um rancho no fundo de casa e meu pai dizia assim: vem cá agora, vai lá no rancho, atrás da porta, tem lá um negócio pendurado, traz aqui para mim. E o negócio pendurado é que o negócio, né,
Ia descer, aí você ia gritando, pegava o negócio bem gritando, aí o pai pegava, aí voltava chorando que ele mandava pendurar de volta. Então, quando envolvia esta cena, não vou apanhar não, mentira vai comer solta. E tudo, a gente foi levando dessa forma. E eu não sei em que momento a minha vida se transformou numa mentira. Eu comecei então a criar personagens de acordo com aqueles que estavam comigo. Eu devo estar falando um absurdo para vocês, né? Na roda do trabalho, eu vendia uma imagem, em casa eu vendia outra, na vizinhança eu vendia outra, para os amigos eu vendia outra. Vocês nunca ouviram falar disso, né? Mas vocês acreditam que eu fazia? Vender uma mentira. E eu vou falar uma coisa para vocês, estão preparados aí não? Eu também tinha um personagem da igreja. O cara que ia na igreja, mas não queria ser transformado. E que a princípio ia na igreja por causa dos pais. E depois eu comecei a namorar uma filha de pastor. Eu era filho de pastor. E eu comecei a namorar uma filha de pastor. E aí eu ia na igreja por causa do namoro, né, mais à frente. E de modos que foi isso. Me casei. E quando eu me casei, eu percebi que dentro do casamento isso era mais complicado. Por causa da minha duplicidade. E a Bíblia diz que Deus odeia a duplicidade. O que é duplicidade? É ser uma coisa, ser outra, ser outra, ser outra, ser outra. Mas dentro de casa, a esposa começa a perceber que, tipo, mas por que você... Não entendi. Você está mentindo? Mas você foi falar uma coisa simples, usou uma mentira, por que você mentiu? E dentro desse ambiente, né, a minha esposa então começou a perceber aí as minhas mentiras, os meus fingimentos, as minhas dissimulações. Porque a grande questão, queridos, é que a mentira tem uma grande diferença da verdade. Qual é? A verdade, ela machuca no começo e transforma depois. Mas a mentira, no começo, não tem machucado. É um prato maravilhoso. E eu não estou falando isso da minha boca. Está na palavra de Deus. Provérbios, capítulo 20, versículo 17. Diz assim: saborosa é a comida que se obtém com a mentira, vírgula, mas o fim dela é areia na boca. E eu contei aqui esses dias atrás que eu sou meio doido com esse negócio de Bíblia, não é de hoje. Então, um dia eu peguei um punhado de areia e botei na boca para saber o que é. Você já tentou mastigar areia? Parece que o osso do seu crânio vai descolar da testa. É horrível. E o que ele diz é, a mentira é dessa forma, a princípio parece um prato saboroso. Por isso, viver uma vida de mentira, a princípio, é saborosa. Mentir é saboroso. E a verdade é o contrário disso, a verdade é amarga. Só que o que é que nos cura numa enfermidade? É o remédio. Alguém aqui tem remédio que você diz assim, nossa, eu nem estou doente, vou comprar para tomar, porque é gostoso demais. E quando eu falo de remédio, não estou falando desses remédios de frutinha de hoje em dia, não. Quem lembra aqui do remédio que, quando a gente era criança aí, tomava, quem tomou bezetacil aqui? Quem tomou bezetacil? Você ficar com a perna dura, igual de pirata, assim, né? Dias e dias. É bom? Não é. Mas aquilo traz cura. E a verdade trabalha assim, porque a verdade confronta. Só que, como a verdade confronta, a verdade dói, então o que acontece? Homens de mentira começam a ser confrontados dentro da sua própria casa. E homens de mentira não gostam de ser confrontados. Preferem viver vidas de mentira. Então, quem é que realmente ama você? A sua família. As pessoas do seu ambiente familiar. Ah, não, mas eles são muito chatos. Não é que são chatos, é que eles conhecem a verdade a teu respeito. Então, eu prefiro o quê? Eu prefiro os amigos do mundo. Porque lá eu conto a minha mentira, eles contam a deles, e é maravilhoso. É um prato saboroso. Mas se você precisar deles... Hoje, querido, se você cair enfermo, quem é que vai lá cuidar de você?
Então, essa vida de mentira. Mas um dia, gente, eu era essa pessoa que vivia uma vida de mentira. Dizia que conhecia Deus, mas não conhecia. E já tinha lido a Bíblia 11 vezes. A essa altura do campeonato. Eu fiz seminário, eu li a Bíblia, mas eu sabia que dentro de mim, aquilo não era, nada daquilo era verdade. Até que um dia, eu decidi que eu deixaria aquela vida mentirosa. E eu falei, Senhor, eu quero conhecer a verdade. Conhecer a verdade. Eu me identifiquei com um versículo que eu sabia de cor, mas não achava que era para mim. Romanos 1, 25. E esses homens trocaram a verdade de Deus pela mentira. E adoraram e serviram coisas criadas em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Essa troca vai sendo feita. E não pense nenhum de vocês que a verdade caminhará junto com a mentira. Não pense em meia vida de verdade com meia dose. Não tem. Ou é verdade, ou é mentira. Então, o confronto dentro de casa gera inimigo. E a maioria dos homens tem como inimigo as pessoas que moram com ele. Homens que são confrontados na sua mentira. Então o que os homens fazem? Querem sair de casa e querem se entregar à sua vida de mentira, porque assim está melhor, ninguém me enche o saco e deixa eu viver a minha vida e ir comendo meu prato saboroso. Há caminhos que para o homem parecem direito, mas o fim deles são caminhos de morte. E eu odiava o confronto. Eu não gostava disso. E a grande realidade, eu simplesmente reconheci que eu tinha me tornado uma mentira. É isso. Me sentia desconectado de Deus, e só mais tarde eu fui descobrir por que eu vivia desconectado de Deus, quando eu li João 9,31, que diz, sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que teme e pratica a sua verdade. Por isso eu estava tão desconectado. Por isso que eu podia vir, e devo ter vindo, em mais de 2.000 cultos. Mas a palavra não entrava. Eu preferia me blindar na minha vida de mentira. Então eu entrei numa crise existencial. Os pastores estão aqui, eu não contei isso aqui ainda. Claro, eu estou falando de algo há mais de 20 anos atrás. Porém, eu entrei numa crise existencial. E a mentira confrontada gera ódio, raiva, violência, grito. Isso não é um homem de verdade. Um homem de verdade é o oposto disso. Eu estava sobrecarregado e cansado. Então, eu tomei uma decisão que qualquer um pode tomar, porque aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Jesus não morreu mais por um do que por outro. Jesus morreu de igual forma para todos. Eu decidi tomar uma decisão por Cristo. Eu dobrei meu joelho e eu disse, Senhor, tua palavra diz que se eu conhecer a verdade me liberta. E a grande realidade é que eu nunca quis a verdade. Eu preferi viver o que eu estava vivendo. Mas eu não aguento mais. Eu quero conhecer a verdade. É ali, naquele momento da minha vida, que mesmo tendo anos de igreja, indo em cultos, mas naquele momento, as escamas dos meus olhos caíram. A minha mente amanheceu.
e eu vi o meu estado pecaminoso. Eu vi diante dos meus olhos uma vida mentirosa. E quando eu enxerguei isso em mim, e olhei para Jesus, eu me arrependi profundamente de quem eu era. E acontece algo que todo mundo fala e você já deve ter ouvido. Mas ali, quando finalmente eu me enxerguei, a verdade me abraçou. A verdade me abraçou. E a partir dali, querido, eu me tornei um cristão de verdade. Eu me tornei um homem de verdade. Um marido de verdade. Um pai de verdade. E um pastor de verdade. Um pastor de verdade. E cada um desses pontos que eu citei tem um oposto. Tem o cristão de mentira. Tem o marido de mentira. O pai de mentira. E tem pastores de mentira. Essa que é a grande realidade. Ao invés de ter, então, um relacionamento de inimizade com Deus. Olha só, apesar de eu ter, até ali naquele momento, um relacionamento de inimizade com Deus, eu me tornei a alegria de Deus. Ah, pastor, de onde você tirou isso? Da Bíblia, querido. Não pergunta não, que tem versículo. Provérbios 12, 22. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Agora Deus se alegrava comigo. Dá para você entender isso? Ali eu me tornei um homem de verdade. É óbvio, isso foi uma ação de Deus para comigo. E a minha reação foi uma atitude. Porque nós devemos tomar uma atitude. Efésios 4:25 diz assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e se apegar à verdade. Uma atitude. Quando a minha mente amanheceu, naquele dia, eu enxerguei isso. Deixa eu falar uma coisa para você aqui nessa noite. Talvez a sua expectativa fosse uma expectativa diferente. Talvez você saiu de casa para ouvir algo que talvez não fosse nada disso que você está ouvindo. Mas não se esqueça, a verdade dói, mas transforma. Poderia fazer vocês rirem a noite toda aqui. E a gente ficar brincando sobre as coisas do dia a dia. Mas a verdade, só a verdade, confronta. Eu quero desafiar você, que está recebendo essa palavra e entendendo que você precisa dar um passo em direção a essa vida de verdade. Eu quero desafiar você a fazer o que eu fiz há 2 décadas atrás. Deixar nos pés de Jesus a minha vida de mentira e me agarrar a uma vida de verdade. Porque Jesus é verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A mentira gera homens fracos, homens que não têm a autoridade que vem de Deus e que buscam essa autoridade na violência e nos gritos. Homens fracos são homens que são agarrados, acachapados, iludidos e se entregam a uma vida de pornografia, onde não conseguem nem mesmo recusar absolutamente nada que venha disso. Homens fracos ficam como Adão, quando Eva lhe ofereceu o fruto. Adão pegou em silêncio e comeu e pecou. A pornografia é o exemplo disso. Homens em silêncio, de joelhos, rendidos ao pecado. Homens de mentira, com vidas duplas, cheios de personagens, cansados, porque não vem dizer que está tudo voando, que não está. Homens cansados, oprimidos,
sobrecarregado. Mas a verdade, ela entra aqui na nossa reunião. E a verdade diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque diz o Jesus que é a verdade. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha que paz. Olha que paz. O Senhor quer tirar você e viver, para que você viva isso. Homens de verdade. Eu quero mudar essa frase nesse momento. A verdade gera homens, porque é a partir de Cristo. A verdade gera homens libertos das algemas do diabo, com vidas de verdade. Homens que respeitam as suas mulheres, respeitam a sexualidade do seu casamento. Homens de verdade, queridos, são homens que amam os seus filhos. Homens de verdade não pensam apenas no futuro financeiro dos seus filhos, mas pensam em como vão apresentar Deus para os seus filhos. Isso é um homem de verdade. Homens de verdade são homens honestos, são homens justos. Homens de verdade são sacerdotes, porque estão sempre apresentando a sua família para Deus, o seu trabalho para Deus, a sua vida para Deus. Homens de verdade são profetas, porque tem sempre uma palavra de Deus. Uma palavra de Deus. Uma palavra de Deus. Homens de verdade são justos. Eu quero terminar com um texto. Eu vou pedir, Caio, põe para mim 1 Timóteo 6,11. Você pode ficar de pé, mas eu quero que você tome muito cuidado para não perder a atenção agora, não olhar o celular só porque levantou. 1 Timóteo 6,11. Vou terminar com esse texto. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça. Deixa eu explicar isso. Paulo, quando escreveu a primeira carta a Timóteo, nesse capítulo específico, ele está falando de uma série de pecados que os homens de mentira praticam. Homens amantes da mentira. Então ele olha para Timóteo e ele traz uma identidade para Timóteo, para que Timóteo não esquecesse. Ele diz: você, porém, homem de Deus. Por que ele chama Timóteo de homem de Deus? Ele está dizendo assim: não importa o que o diabo diga a seu respeito, a verdade é que você é um homem de Deus. É isso. Eu não sei o que o diabo anda soprando na sua mente, mas a verdade precisa ser estabelecida. Você é um homem de Deus. Aí ele diz assim: fuja de tudo isso. Homens de verdade não tem vergonha de fugir. Homens de verdade não tem vergonha de fugir, gente. Dizer isso está errado, eu vou fugir disso. Eu vou fugir dessa amizade que está me levando para o inferno. Eu vou fugir desse parente que toda vez que eu chego perto dele, ele só me oferece coisas que me empurram para mentira. Eu vou fugir. Eu vou fugir da paquera proibida. Eu vou fugir dos relacionamentos errados. Eu vou fugir da injustiça. Homens de verdade não têm medo de fugir. Fujam de tudo isso e busquem a justiça. Busca a piedade, busca a fé, busca o amor, busca a perseverança e busque a mansidão. E aí ele faz um convite. Está aí o convite no 12. Vamos lá. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado e fez boa confissão na presença de muitas testemunhas. Eu acho isso tremendo. Ele está nos chamando para guerrear uma guerra.
e para tomar posse da vida eterna. Mas homens de mentira são fracos quando dizem que são fortes. Agora, homens de verdade, homens de verdade. 2 Coríntios capítulo 12, Paulo olhou para Jesus e disse: Senhor, tira esse espinho da minha carne, o diabo vem aqui, ele me esbofeteia, eu não quero mais saber disso. E o Senhor Jesus disse para esse homem de verdade, ele diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí Paulo diz: por isso, quando eu digo que estou fraco perante as coisas do mundo, aí é que sou forte, porque sei que dependo de Deus. Homem de verdade, que tem a sua força no Senhor. Homens de verdade tomam posse da vida eterna. Tomam posse. Se eu falar para você, se hoje no final do culto eu te der uma escritura de uma casa, que você nem sabe onde é, mas eu coloquei no seu nome, querido, depois do culto você vai bater lá na casa, e você vai entrar nela, e você vai tomar posse dela. Há uma salvação que foi colocada no seu nome, Jesus morreu por você, mas a gente não toma posse. Finalmente eu termino dizendo que você pode não ter gostado dessa palavra, mas sinceramente, eu não estou nem aí. Se você não gostou do que eu disse, na verdade você não gosta da Bíblia, da palavra. Porque nesse momento de reflexão, nessa noite, eu aqui, sem você perceber, usei mais de 40 passagens bíblicas. Eu dei uma passagem bíblica para você por minuto. O que significa dizer que tudo que eu preguei aqui não veio de mim mesmo. Veio do Senhor. A única coisa que eu falei de mim mesmo foi dizer para vocês que é verdade. Existe uma vida de verdade esperando vocês, cada um de vocês. Uma vida de verdade. Quando nós conhecemos a verdade nos liberta. Amém?